E a partir de agora a gente tem uma conversa super animada, muito querida, cheia de inspirações. É isso mesmo, eu converso com a Liana Chaib, que é hoje ministra do TST, e detalhe, a primeira piauiense a ocupar essa tão importante função em 80 anos da Corte Trabalhista. A Liana é muito querida, tem 3 lindas filhas, uma delas casou recentemente, a gente acompanha todos os passos da Liana, a produção literária mais voltada para a área jurídica. Tem muita coisa, né, Liana? E tudo começou em 89, né, quando você passou no concurso para juíza. Boa tarde, Rivanildo. Realmente, só para enfatizar, realmente o Tribunal Superior do Trabalho nunca teve em sua composição um ministro ou mesmo uma ministra mulher. E isso é um fato histórico. E é mais histórico ainda, considerando que é uma mulher. Nós somos 27 ministros e temos hoje 7 mulheres no TST. E eu me orgulho de ser uma delas. E aí, assim, realmente a minha história no direito começou em 89 como juíza de direito, mas, na verdade, eu sou egressa do Banco do Brasil. Eu, quando ainda era estudante de direito, fiz concurso para o Banco do Brasil. Eu lembro que à época era o melhor concurso que existia. Meu pai dizia assim, pronto, agora posso morrer tranquilo, porque você arrumou o melhor casamento. Só que eu nunca me identifiquei, eu sempre tive inclinação para o direito, sempre acompanhei os passos do meu pai, sempre. Então era algo que não tinha dúvidas na minha cabeça, eu não tinha aquelas inquietações que normalmente se tem quando você é recém-formado. Eu já sabia que o meu caminho era o direito. Olha, a Liana é filha da dona Tereza e do Jorge Chaib. Ele, por exemplo, como professor, né, da área da jurídica, teve uma influência muito forte na sua escolha para ser inicialmente advogada e depois juíza. Sim, eu acho até, Rivanildo, que na verdade ele foi o que direcionou a minha carreira profissional. Porque desde cedo, desde pequena, eu ficava ali com ele conversando, dentro do escritório dele, que ele tinha uma biblioteca memorável que eu herdei. Então, ali foi algo como se fosse natural, né? É como se quando você nasce é naturalmente conduzida ao mundo. Foi mais ou menos assim, eu fui conduzida naturalmente ao direito, porque desde cedo ele me ensinava, ele me orientava, ele colocava até os livros que eu tinha que ler. Era um grande orientador, né, na sua vida. Um grande. Liana, desde 2022, então você ocupa esse cargo tão importante, relevante para o mundo jurídico piauiense e das mulheres brasileiras em especial. Mas eu queria saber, na sua infância, você imaginaria que chegaria tão longe, o que para muitos é o sucesso? Mas eu te pergunto também, esse sucesso é pessoal, é profissional ou tem muito a ver também com uma questão de propósito como mulher da área jurídica? Ivanildo, eu nunca imaginei. Eu costumo brincar que eu digo nem nos meus melhores sonhos, né? Que é um clichê que a gente diz, mas eu imaginava chegar no TST. Então eu acho que o TST e toda a caminhada, eu acredito nisso, que existem propósitos, que existe uma caminhada que ela nunca é sozinha. Na verdade, ela começou efetivamente com a minha família, com meu pai, com as pessoas que me deram as mãos, com as pessoas que também me inspiraram, que me disseram, até aquelas pessoas que fizeram a primeira pergunta: por que você não concorre ao TST? Essa é uma semente que se planta, principalmente para quem nunca pensou em ocupar aquela cadeira. Mas eu acho assim que você precisa. Eu sempre me conduzi e é no que eu acredito. E é algo que eu acho que talvez fosse inspiração para os jovens. Eu acho que você tem que fazer o seu melhor sempre, independente do que pode vir a ser. Porque sempre que você faz o seu melhor, sempre você está
preparada para o que pode vir a acontecer. Porque o que vai vir no futuro é uma conjugação do seu passado, do seu presente, e aí eu acredito também um pouco na missão, no propósito, na no missão, destino, seria isso? É isso. O fato de ser docente, né, da UESP também te preparou para isso, porque você foi sempre estudar, fez doutorado, fez pós-doutor. Então o fato de não basta sonhar, tem que estar preparado, é isso, Liana? É isso, é o que eu estou dizendo, né? Você precisa estar preparada para acontecer. Porque quando acontecer, e quando eu falo em acontecer, aí é um misto de preparo com o divino, com o propósito, com a missão. Porque se você não estiver preparada, eu não quero crer que você seja também merecedora disso, né, da missão. Então é um misto. Eu tenho 2 amigos com quem eu trabalhei, né, que no caso foi o Marcelo Noleto e o Washington Bandeira, e nós conversávamos muito sobre isso quando eu concorri, né? E nós tínhamos uma música que identificava muito essa ideia nossa que eu comungo e que nós 3 comungávamos na época, é aquela música do grupo Revelação que diz "Está escrito", e que diz "Deus é que aponta a estrela que tem que brilhar". Então, assim, por isso que eu digo, você tem que estar preparada para que a estrela possa brilhar. Uma sem a outra não vai. E a arte inspira, né? Você está falando da importância de uma música para a inspiração de 3 jovens, né? Que sonharam sempre chegar mais longe. Né? Nós cantávamos um para o outro essa música. É algo que pertence à nossa intimidade. Eu queria ouvir um pouco você cantando. Eu sei que você é mais de tocar piano, porque eu já te entrevistei um momento tocando piano, mas cantarola aí para ver se eu lembro, Liana. Eu posso colar aqui. Então a gente vai terminar depois a entrevista colocando a música. Pode ser? Pode ser. Liana, e você fez o doutorado em Coimbra, fez um pós-doutor que virou um livro. Até queria falar um pouco mais sobre esse projeto, porque tem a ver com o seu estudo humano, né, das questões jurídicas, que a imprescritibilidade das pretensões trabalhistas no combate ao trabalho análogo à escravidão. Eu falo porque isso tem sido um dos temas presentes no seu trabalho como ministra, né? A defesa de campanhas de conscientização sobre a importância do fim mesmo do trabalho análogo à escravidão no Brasil, que ainda é um problema, né, sério para a gente. É uma chaga ainda. É lógico que nós não estamos, quando se fala em trabalho escravo, Rivanildo, nós não imaginamos mais, né, as pessoas não entendem que não é mais aquele trabalho escravo que você colocava o negro no tronco e com chibatadas. Não, é uma nova versão. É uma versão mais sutil, é uma versão mais cruel, é o trabalho escravo moderno. E realmente eu comecei essa pesquisa, inclusive através de um processo que me chocou muito, esse processo. E a partir daí eu comecei a estudar o trabalho escravo moderno, que o trabalho escravo moderno, e eu hoje sou coordenadora nacional, né, do enfrentamento ao trabalho escravo no TST, e porque o trabalho escravo hoje, quando se imagina que não é mais essa forma ostensiva, mas uma forma muito mais cruel, porque, por exemplo, o trabalho doméstico, você não consegue sequer identificar a pessoa, a vítima, que ela é escrava. Porque o trabalho escravo doméstico é aquele até, às vezes, que a gente tem muito, e na verdade foi um dos processos que vieram para mim,
É aquela menina que vem do interior para estudar e que, a rigor de verdade, ela vem com a promessa de ajuda, né? de crescer, de estudar, e aí ela acaba sendo escravizada. E a escravidão moderna é exatamente essa: sem hora para dormir, sem lazer, você rouba a infância, você coloca essa criança, às vezes, para um trabalho acima das suas forças, que às vezes, um desses que eu vi era uma criança cuidando de uma outra criança, mas uma criança até maior do que ela, né? Então, assim, sugava todas as forças, ela até não conseguia carregar a própria criança. Então, o trabalho moderno hoje, a escravidão é essa: são horas intermináveis, é a ausência de lugar digno, como o banheiro, é feito ao relento, você não tem uma cama, na verdade você não tem um espaço digno, você passa... Você tocou numa palavra interessante que traduz tudo isso, né? É porque é o fim da dignidade. É né? o fim da dignidade. Geralmente são trabalhos que exploram bastante o ser. Você né? não tem a jornada de 7 a quase às 7, às vezes com 2 horas de sono. É o que a gente vê nas fazendas, às vezes, né? Nesse caso, o tribunal ele age de acordo com denúncias ou tem plataformas para essas TST denúncias? tem plataforma, tem denúncia, tem uma rede de apoio com o Ministério Público do Trabalho, com a Delegacia Regional do Trabalho, que fiscaliza. O Ministério Público do Trabalho e a Delegacia são os parceiros que são, na verdade, necessários, imprescindíveis, porque são eles que vão ao local, fiscalizam, o Ministério Público entra com a ação civil pública. Então, assim, há uma rede completa de apoio. E o que é pior, Ivanildo, que eu acho que o mais difícil do trabalho escravo é a pessoa não tem noção de que ela é escrava e que aquele regime de trabalho é um regime de escravidão. Ela prefere estar ali e o grande desafio é o pós. Porque ele não sabe para onde ir depois de resgatado. Então, o trabalho não é só de resgate, é de inserção, né, contínua. Senão ele volta. É verdade. Porque o que ele vai fazer? Não sabe fazer nada, ele não foi preparado. E às vezes são anos de infância que são roubadas e ele só sabe voltar para o mesmo lugar que ele estava e que ele acha melhor do que o mundo lá fora. E apesar de toda essa evolução, né, tecnológica, da própria indústria, né, é um problema que persiste. E o Brasil é um dos que mais sofre com isso também, né, Liana? De acordo com as estatísticas. É um problema mundial, mas, né, onde o ser humano, onde eu tiver, onde o capital falar mais alto que a dignidade do homem, nós vamos estar ainda enfrentando essa chaga. Liana, tem se falado bastante nessa questão da escala, né, da mudança escala 6.1 por 5.2. Qual é o posicionamento do tribunal? Como é que vocês acompanham essa evolução, diálogos, já que a sociedade está sendo chamada para participar? Nós, na verdade, estamos no aguardo ainda, né? Da votação. Da votação, mas eu particularmente acho bem-vinda. Porque eu acho que faz parte, inclusive, dessa parcela do pessoal, do lazer, da saúde da mental, saúde né? mental. Eu também sou a favor, sim. Eu particularmente. Como trabalhador, viu? Não, eu acho que é preciso, acho que dá... Acho que a sociedade tem que evoluir. E, a meu ver, é uma evolução. E eu acho que é uma discussão que ela vai ter que ser resolvida, né? Porque já está bem em avanço, né? No Congresso, né? Sim, Mas vamos falar um pouco mais das suas ações, muitos livros, né? Muitos escritos jurídicos. E como foi ver essa tese virar um livro, né? Então, eu fiquei muito surpresa, muito grata, muito feliz de saber que essa tese, na verdade, ela hoje faz parte até do protocolo do CNJ. E por quê? O que ela tem de novo? E hoje eu vejo sendo adotada essa tese nos julgamentos,
quer no TST, quer nos tribunais regionais. Quando a gente fala de imprescritibilidade, o que é que eu estou falando? É que quando o processo às vezes chega para nós, você sabe que para nós ajuizarmos uma ação, precisa que nós estejamos no tempo certo do ajuizamento, né? Que são 2 anos após a rescisão do contrato, você tem um prazo para entrar. Sob pena de estar prescrito e você não poder mais reivindicar seu direito. Então, quando esses processos chegavam para nós, eles estavam todos prescritos. Então, assim, era uma revitimização, né, da vítima, porque nós reconhecíamos o trabalho escravo, nós reconhecíamos toda a situação dela de ausência de dignidade da vítima, mas nós dizíamos a justiça não pode analisar porque está prescrito. E a lei, né? A lei dizia assim. E aí diante disso, eu comecei a pesquisar e comecei a defender a tese de que nessas situações em que, inclusive... Não prescreve, né? Mas... É como se você fosse incapaz. Sim. Se equivalesse ao incapaz e que a sua vontade, você não tem consciência da sua vontade, você não tem consciência da situação de escravidão, então se você não tem consciência, a prescrição não corre. Vamos falar de Brasília, Piauí em Brasília, como é que está a sua vida lá? Está morando mesmo, né? O trabalho é um chamamento, né? Como é que foi se preparar para essa mudança, Liana, para ficar mais tempo lá? Eu sei que você sempre vem aqui porque tem filhos morando aqui, tem as irmãs, tem a família, tem os amigos. E Brasília é uma extensão do Piauí, né? Eu costumo dizer que hoje sim, né? Eu acho que tem muitos piauienses. Hoje o Piauí, eu costumo dizer que em Brasília ele está muito bem representado. Nós temos nos 3 maiores poderes, né? Nós temos o ministro Nunes Marques, no STJ, o desembargador, ou o ministro Carlos Brandão e eu no TST. Então, nessa triangulação, o Piauí está bem representado. Temos o Chico Lucas, né, nosso secretário, que também está como secretário nacional de Segurança Pública. Então assim, o Piauí... Tem Joaquim Bezerra agora, né, sim, da contabilidade, no ministérios, né? Não, mas sim, uma representatividade. Né? Estive na posse dele, aliás, super prestigiada, muito bem prestigiada, estava lotado o auditório. Mas sim, Brasília, para mim, como eu disse, eu nunca pensei, mas eu moro no meu apartamento funcional, gosto de Brasília. Brasília é realmente uma cidade encantadora, lá é onde tudo acontece. As relações, As né? relações. E tem muitas pautas de arte e cultura, é uma cidade bem agitada. Muito, uma cidade segura, uma cidade onde tem tudo do bom e de melhor, onde tem bons restaurantes, onde tem todos os espaços do poder, todos os eventos, congressos. Eu, particularmente, me adaptei muito bem a Brasília. Mas tem um lugarzinho lá que é o coração do Piauí, em Brasília. Que lugar seria? Já teve esses acessos? Eu sei que tem muitos grupos de piauienses lá que se encontram. Mas eu posso estar equivocada, porque eu até ando repensando essa situação pelo fato de que eu passo de segunda a quinta-feira à noite em Brasília. Normalmente, às quintas à noite eu venho e passo sexta, sábado e domingo aqui, porque eu continuo tendo filhos aqui. E já me disseram, já me advertiram, Liana, você não pode, ou você vive Brasília, ou você vive Teresina, senão vai chegar um momento que você nem é integrante de Brasília e nem de Teresina. Em Teresina as pessoas vão lhe esquecer, e em Brasília as coisas acontecem às vezes nos finais de semana e você não está presente. Da vida social, na cultural, vida social. Né? E eu acho que eu estou nessa fase de que eu não estou mais em nenhum lugar e nem em outro. Porque é Brasil agora, tem uma outra dimensão nacional, Liana, viu, gente? Olha, se bem que aqueles almoços da Fernanda são um convite para vir. Também, né? E a família fica, você agora só quer saber de Brasília, não quer mais saber do Piauí. Então, assim, voltando à sua pergunta,
o que eu percebi de Brasília, e posso estar equivocada, porque, como eu disse, eu ainda não estou tão inserida, né? Mas me parece que Brasília é uma cidade onde as pessoas se reúnem mais nas suas casas. Não, os eventos são feitos nas casas, e quero crer que é até em razão da privacidade. Sim. Né? Então, assim, os eventos acontecem muito, os almoços, algum jantar, é mais nas casas mesmo, na intimidade de cada um. Porque Ali tá eles trabalhando, nos restaurantes, recebem, nos cafés, né? Tem essa coisa. não é tão exposto assim num restaurante, porque pelo menos o meio meu, né? São várias autoridades e acabam se expondo, e acabam querendo vir cumprimentar, e acaba que eu acho que a privacidade em Brasília é algo que se preserva muito. Sim, mas não dá nem para sair e tomar um café numa livraria. Eu sei que você gosta de livros. Não, mas São aí outros ambientes, né? são os meus, Seus momentos. os meus ambientes. Eu não diria que são o de todos, né? É verdade. Né? O que eu percebo mesmo é essa situação, né? É uma solenidade, é um evento, às vezes até os escritórios É verdade. promovem. E tem essa questão da interseccionalidade, gênero e raça nas relações de trabalho, né? A questão da democratização desse acesso à justiça, que são pautas bem presentes, né? Eu gosto muito dessas pautas, né, Ivanildo, da questão, né, da mulher, da interseccionalidade. Eu acho que, sabe, quando você me fez a pergunta do magistério, né? Eu tenho para mim que todo conhecimento ele integra. É porque tem o magistério, professor, e tem a magistratura, são 3 décadas, né, Liana? Mas a gente tem que falar porque é muita experiência e dedicação, sabe, claro, Liana? claro. A estudos. É vivência, é experiência, e isso nós passamos, quer queira, quer não. Mas quando você fala assim, onde eles se conectam, né? E para mim todo conhecimento, uma hora ele se conecta. O conhecimento não é estanque, não é isolado. Hoje, por exemplo, eu vou dar uma palestra, nossa, eu percebo quanto eu tenho de ganho por ter sido, e ainda sou professora, porque você fica mais desenvolta. É verdade. E quando a gente fala em magistério, várias vezes, por várias turmas que eu já lecionei, Vanilla, eu vejo alunos que depois dizem, professora, eu quero ser como a senhora. Isso Será que eu bom, consigo? Né? Aí eu tenho até uma brincadeira. Inclusive era uma das perguntas aqui, de como inspirar, né, novas gerações, sendo mulher, nordestina, piauiense, e ter alcançado o ápice, né, na sua carreira jurídica. E eu acho que essa talvez seja a maior das nossas funções. Né? Claro que distribuir a justiça, ter essa sensação de que você contribuiu com o social, que você modificou a vida de alguém, essa é uma sensação indescritível. Mas a sensação de você nortear a vida de alguém com a inspiração, como eu já presenciei até uma advogada que disse que virou advogada depois de ter visto eu falar, ou quer ser juíza porque eu leciono, e aí ela achou que ela também podia chegar lá. E eu, uma vez fui dar uma palestra e sobre isso, sobre essa situação, você consegue chegar lá? Por que você consegue chegar lá, né? Isso para mim é improvável. E eu comecei essa palestra dizendo assim, vocês conhecem o significado da palavra improvável? Vocês já foram ao dicionário para saber o que significa? Não precisam. Eu sou improvável. Muito forte, bom, porque inspirador, né? Eu venho de um tribunal pequeno, eu venho do Piauí, que é um estado também que não tem tanta representatividade, eu diria assim, em relação à nação como um todo.
considerando as circunstâncias, né? São vários desembargadores em TRTs muito maiores, muito mais expressivos, talvez, né? Mas eu cheguei. E por merecimento, e está comprovado, né? A sua presença Graças lá está a sendo Deus. destaque em pautas sensíveis, né? Sim. Necessárias, que inclui direitos humanos, né? Isso é Fiz muito parte bonito. também do combate ao assédio moral, sexual, institucional, que são pautas que atingem muito a questão da mulher. Então o ensino acrescentou muito, né? A sua função como ministra. Muito, muito. Esse aprendizado constante. Que vem, né, de quem realmente trabalha com a educação, né? Está fazendo um trabalho acadêmico, uma pesquisa, quer aprender mais. O conhecimento, eu costumo dizer que ele é sedimentado, né? Você não adquire conhecimento, você diz assim, hoje eu vou estudar, hoje eu vou... Não, é sedimentado, é passo a passo, é ano a ano, é algo que se constrói. Mais uma temporadinha aqui esses dias, né, Liana? Como é voltar para Brasília, se leva algo do Piauí, além da saudade das filhas, das irmãs, dos amigos? Tem algo específico da gastronomia ou lembranças? Eu vi aí que você está usando uma pulseira da nossa amiga Kalina. Isso aqui é mais do que proteção, né, amiga? Eu acho que a gente tem que divulgar nossos valores e é a primeira pergunta que me fazem, além da proteção. A Kalina é uma designer hoje que eu digo internacional, merece ser reconhecida e é lógico, Brasília também já conhece o trabalho da Kalina, né? Mas o que eu levo mesmo daqui, Rivanilda, é o que eu já disse, é o que eu sou. Isso aqui não me modifica, o TST nunca me modificou. Os meus valores, eu acho até que a minha simplicidade é o que eu levo. É verdade, esse Isso, lado sereno é muito bonito. Isso eu levo e isso contribui com, às vezes, até com um ambiente hostil, às vezes em relacionamentos. Então eu levo meus valores que são esses, serenidade, simplicidade. Eu acho que o mundo é feito desses pequenos valores. E o que a gente é hoje, ou o que será amanhã, é tudo com base no que a gente já foi, né? Né? Das coisas que a gente passou, nas dores, nas lágrimas, nas alegrias, tudo isso aqui nos constrói para o amanhã, né, Liana? Eu digo que nós somos uma colcha de retalho, não dá para tirar nenhum retalho e dizer que nós não somos aquilo, né? Eu sou o que eu sou, filha do Piauí, filha de Dona Terezinha Chaib, de Jorge Chaib, que também tem uma história aqui que eu carrego para lá. É o que eu sou e é o que eu levo. E você, como mulher, como juiz atuante, também é responsável pela modernização, né, do TRT do Piauí. Inclusive, você ajudou na implantação do TRT da 22ª Região. Como foi ocupar, né, o cargo de ministra, depois de presidente, antes, né, de presidente do TRT Piauí? Isso tudo foram conquistas que foram te preparando para esse momento, não é? É o que eu coloquei no começo, né? São passos que você vai fazendo. Eu sempre fui obstinada. Eu acho que algo que mais me diz quem eu sou, talvez se eu pudesse me definir, eu diria que eu sou uma mulher de fé e obstinada quando eu quero alguma coisa. Porque eu sempre acreditei que a perseverança faz chegar aonde você realmente quer chegar. E então, assim, quando eu assumi o TRT como presidente, eu disse, nós precisamos de um prédio. Não porque ele precisa, mas é porque a justiça precisa estar localizada num local digno. Porque a nossa justiça é digna. Não dá para ficar em locais acanhados que você não consegue entrar, que não tem estacionamento, que era o que acontecia, porque nós estávamos ali na 24 de janeiro. No centro, né? E aí foi quando nós tivemos o insight de conseguir um terreno com o DENIT
E aí nós conseguimos o terreno, e aí, à época, o deputado Mussa Demes, que era vivo e era da Comissão de Orçamento, nos destinou uma emenda à época para começar a obra. Foi um sonho, foi a primeira pedra fundamental, nós inauguramos até a pedra fundamental e depois com a sucessão. Então, assim... A primeira presidente, mulher do TRT, Piauí? Não, foi a desembargadora Enedina. Mas vocês eram muito amigas, né? Muito próximas. Éramos duas mulheres. A Enedina hoje mora fora do Brasil, né? Eu soube que ela voltou. Voltou, saudades dela, era muito querida. Voltou. Minha relação com o TRT é de longo tempo. Eu estou vendo, mas eu soube que ela voltou. Uma perguntinha aqui mais existencial, né, também. Como é encontrar equilíbrio entre uma carreira de tantas responsabilidades e a vida pessoal, né? De viver, de ser mãe, de ser amiga, de quase avó, né? Porque já tem uma filha casada, a Magda. Nada que a gente esteja cobrando, viu, Magda? Como é mas ela quer essas muito. fases, né? É ter o tempo para vir, visitar a família, mas também cuidar, alimentar a alma de conhecimento, de ver um filme, de ler um livro, que são coisas que fazem parte do seu universo. Eu digo muito que depois de algumas vivências, de algumas experiências, e que todas essas experiências e vivências nos amadurecem, eu acho que a vida, ela é o equilíbrio. Não tem hoje, quando eu me analiso, e eu me analiso assim, eu preciso ter sabedoria. E a sabedoria para mim é o equilíbrio. Eu não posso me dedicar tão somente ao TST, claro que eu me dedico, claro que eu roubo horas da minha família, dos meus amigos, das minhas filhas, mas eu também preciso olhar para elas. Eu preciso olhar para mim, eu preciso ter meu momento e eu vou me analisando eu gosto muito de analisar a minha vida e para saber em que momento ela começa a desequilibrar. E eu tenho um ditado, uma frase que eu gosto muito. Por isso que eu digo que a vida não é nem to be, nem not to be, é o maybe. É aquele equilíbrio, é aquilo que a balança não pende só para um lado, nem pende só para o outro. E tem uma frase que me orienta muito, que eu digo que é assim, a luz, ela é boa, mas quando ela é muito intensa, ela cega. Então, aquilo que você faz e que você se distancia de todos os outros valores, é uma vida em que você começa a viver cegamente. Então, eu acho que é isso que faz com que eu mantenha esse equilíbrio. Frases, né, e depoimentos bem inspiradores, né, Liana? E como mulher, mãe de mulheres, né, é um universo bem particular. É Marcela, Maíra e Magda, ok? Todas M, né? Foi uma escolha realmente proposital. Por quê? Começou com o nome da Magda, né, que foi uma homenagem a uma irmã que ela teve que faleceu, aliás, a uma tia, perdão, que faleceu, e aí depois eu resolvi botar todas com M. Mas até... Tem uma médica, uma especialista em moda, que também é Não, direito. É a médica, a Magda é advogada, é direito, e a Maíra é engenharia. Agora, dentro dessa questão do equilíbrio, sabe, Ivanildo, eu acho que nós precisamos enfatizar algo que a humanidade não enfatiza, ou que nós não enfatizamos, ou que nós queremos ser quando alguém me olha e diz, nossa, ela é uma super mulher. Né? Eu tenho minhas vulnerabilidades. Sim. E é normal. E é necessário Deus humaniza, né? É o que Deus humaniza. É necessário que se diga, e nem por isso eu me torno menos ou mais frágil, muito pelo contrário. Às vezes eu chego, eu estou cansada, eu choro. Às vezes eu digo que o fardo está pesado, mas eu
me reabasteço com a minha fé, com as minhas orações e sigo em frente. Você é uma mulher de muita fé, né? Você Muito. falando aí, vem de família também, né? Muito. Além da gastronomia da Dona Teresa, tem outra paixão aí que as identifica, né? Tem. Então, assim, é preciso, porque às vezes as mulheres se cobram de ser super isso, super aquilo, não chora, porque senão... Não. E temos que mostrar fragilidade, né? Eu acho que isso que nos iguala, porque ninguém é tão especial para ser diferente em tudo, né? Super homem, super mulher, só em quadrinhos. Né? Ou então lá de cima, mais dores, erros cometemos. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de dizer é que sempre, às vezes, Ivanildo, é necessário refazermos o nosso caminho. E quando isso, para mim, se torna óbvio, eu refaço o meu caminho. E, às vezes, eu refaço quase todos os dias. Eu acho que todos nós enfrentamos dificuldades no ambiente de trabalho, independente de sexo, né? E é por isso que eu acho que a gente nem está nesse lugar de falar sobre preconceitos ou situações assim, né? Na verdade, eu queria que você falasse, Liana, de como impor o talento feminino nessa relação desigual de oportunidades de trabalho e de mercado, seguindo, por exemplo, o seu caso, né? De ser uma mulher, uma voz preparada ao longo da vida para ocupar uma função que a vida te trouxe, mas que você estava preparada para esse momento. Eu acho que a resposta é mostrando o quanto você é capaz. Quando eu cheguei no TST, eu ouvi, né? Eu ouvi a boca pequena, e é uma realidade. Nossa, como você imagina vir para o TST, onde aqui nós temos 21 mil processos, e você lida no Piauí com 3 mil processos. Como você imagina que seria capaz de dar conta, se na verdade a sua realidade só são 3 mil processos? E a resposta é chegar no TST e dizer, olha, eu consigo realmente trabalhar em cima de 21 mil processos e estar na lista dentro da produtividade entre os 3 mais produtivos do TST. Aí, piauiense arretada, preparada. É verdade. Desde que eu estou no TST, eu estou nesse patamar. E então, certamente esse questionamento não foi de uma mulher. Não. Concorda comigo? Ou foi algo... É algo que circula. Sim. Porque é real. Aham. Isso não é algo, às vezes nem é pejorativo, é real. É como se você dissesse assim, como você vai carregar uma pedra quando você só carrega uma pedra muito, muito pesada, quando você só carrega um tijolinho? Como você vai conseguir? É uma pergunta natural. Só que aí você tem que mostrar. Eu me lembro que uma vez eu fui dar uma palestra, a primeira vez. Como ministra? Já como ministra, né? Foi onde, Liana? Em Brasília? Em Brasília. E eu ouvi, né? Nossa, mas você fala bem. Então, assim, essa é a resposta. E à medida que isso vai sedimentando, aí não existe mais o preconceito. Uma pergunta interessante aqui também sobre sucesso, viu, Liana? Eu queria que você falasse o que ele significa para você e se o cargo, a possibilidade de transformar vidas é o que mais traduz esse conceito, que seria. Acho que a gente já até falou coisas parecidas, mas eu achei relevante. Não, mas é mais ou menos isso. Para mostrar, né? Como você pensa o sucesso. Eu acho que o sucesso, Ivanildo, para mim, não é o cargo, né? Claro que o cargo te dá uma possibilidade maior de visibilidade. Eu acho que é isso que o cargo te dá. Mas o sucesso, para mim, é aquilo que nós já falamos. Para mim, ter sucesso é eu chegar e ouvir um estudante de direito, após uma palestra minha, dizer: eu quero ser como a senhora, eu quero chegar onde a senhora chegou. Tem algo que
que muito me impactou, né? Eu tenho, se um dia você for ao meu gabinete, você vai ver. Eu tenho Se for um convite, eu irei sim. Claro que é um com o maior convite. prazer. É claro que é um convite. Através da minha relatoria, eu pude contribuir, né, com a transformação da vida de alguém que perdeu o braço, né, numa máquina. Era uma mulher de 17 anos, era o seu primeiro emprego, e ao manusear uma máquina de cortar frios, a máquina disparou e cortou, e ela perdeu, né? Então, foi um processo muito difícil, e com a votação também muito aguerrida, uns a favor, outros contra, e acabou que o voto foi vencedor por um voto. E ela teve a prótese colocada, né? Sim. E eu tenho lá essa mão biônica feita em 3D, que eu recebi, né? E é algo que me inspira, que eu vejo, olha, eu fiz alguma coisa. Hoje essa moça pode, por exemplo, fazer isso aqui, que eu faço. É verdade. Entendeu? Ou seja, é transformar vidas, utilizar o que seu trabalho, né? Que ela como não, algo que mude. Se ela não tivesse a prótese, hoje ela não estaria podendo fazer esse gesto tão simples que a gente não percebe, que é levantar um copo, levantar uma xícara. Então, assim, sucesso aí para mim é isso. E são questões como essa que chegam até vocês lá no TST, né? Essas e tantas outras. Que passam pelos estados primeiro e que chegam lá. Acidentes como e aí, vários outros. Uma vez decidido, vale para outros casos no Brasil todo? Não, assim, depende. Como é que é? Depende de alguns casos, eles são individuais, realmente. Sim. Você precisa olhar como foi produzida a prova, etc. Então, na maioria desses casos, eles são mais que individuais. Só um momentinho, Liana, para falar da Versátil para vocês, viu, aqui, uma das parceiras do nosso podcast. Essa marca que a gente adora, eu gosto muito de óculos. Você usa sempre? Uso sim. Uso porque a minha é para longe. Então, às vezes, no TST eu uso muito. Mas como eu estou pertinho de você... Liana, e a Versátil, eu gosto de lugares que entregam a experiência. Essa marca faz exatamente isso. E além de trabalhar com marcas exclusivas, o atendimento é pensado para entender o que realmente combina com você. Tudo com muita sofisticação e atenção aos detalhes. É outro nível, a loja fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 671. Na Versátil, o mundo muda quando você muda o olhar. Me amarrei. Olha que óculos lindo esse, gente. Vou ver o que a minha amiga vai achar desse óculos. Tô querendo mudar o óculos, viu, Leandro? Ainda não sei. Um momento aqui mais leve da entrevista, mas tá tão leve, tá tão bonito, saborosa. Está muito Gostou bonito. Desse? Gostei, adorei, super combinou. E este? Esse não é mais sério, aquele é mais jovial, combina com a camisa. Esse aqui? O vermelho. Vê se eu fico esse ele está mais leve. Só que eu tenho que ler e ele não tem grau, claro, né? Amiga, agora um bate-bola mais rapidinho, né, sobre temas interessantes dentro da sua pauta, do conhecimento que eu tenho sobre você, né, dessa amizade de mais de 20. Que eu queria que você nos falasse, já que a gente falou tanto do universo feminino, de pessoas inspiradoras, de uma mulher que te inspira. Quem seria, Liana, entre tantas? Pior que eu acho que não sei se vai corresponder ao que tantas pessoas imaginam que eu possa falar, mas eu gosto muito de olhar para o que eu tenho em casa, para minha mãe. Maravilhosa, que saudades dela, viu? Para minha mãe. Mas eu sei que ela está viva em vocês, em nós, e naqueles almoços que são maravilhosos, né? Que é a cara dela, minha gente. Que saudades, viu? Disse para as meninas, Eugênia e Fernanda, que eu estou com saudades dos nossos almoços. Um hábito que você não abre mão, Liana? Ler. Lê muito? Ler. Gosto muito de filme, de assistir filme, cinema. Pois então citamos um livro que marcou sua trajetória, que marcou sua vida. Eu gosto muito do livro... Meu Deus, peraí. Foi um livro que... Adeus, China. Fale mais do livro. É um livro de resiliência
É um livro de um bailarino que saiu da China e venceu. É uma história de resiliência, eu gosto muito. É um lugar no Piauí que mora no seu coração? Tá bem RF essa pergunta, hein? No Piauí, É. acho que um lugar que mora muito nos nossos corações é a praia, né? Luiz Correia, Barra Grande. Eu gosto de lá. É muito Eu bom, gosto né? de me refugiar. É tão delícia, né? Tomara que esse É algo que desenvolvimento me desenfreado não tire essa beleza. É algo né? que me reenergiza, sabe, Rivanildo? Uma palavra que define sua caminhada. Como eu disse, né? Fé ou perseverança. Se elas se equivalem, talvez. Complete a frase. Toda mulher deve. Devem acreditar em si mesma. Ok, eu queria agora, viu, Liana, partindo para outro momento da nossa entrevista, falar mais sobre Piauí, né? Por exemplo, você que hoje está no ápice, né? Agora representando a corte trabalhista mesmo, mas como é ver a justiça do Piauí hoje, já que você também ajudou a contribuir, qual a importância dela para o desenvolvimento do Estado, em especial, né, dessas questões de direitos humanos, direitos dos trabalhadores? Eu vejo a nossa justiça aqui, por exemplo, principalmente, eu fui, como disse, pertencente à justiça estadual, mas vivi muito mais tempo, e vivo, porque pertence ao judiciário trabalhista. O nosso judiciário trabalhista, apesar de eu ter dito que é um tribunal de menor porte, mas é um tribunal que tem desembargador, tem juízes da mais alta qualidade. Nós somos, assim, um tribunal que tem, eu diria, muitos desembargadores humanistas, né, que realmente cuidam da transformação da justiça social, são capazes, todos são altamente estudiosos, todos são muito sensíveis. O Tribunal do Trabalho está sempre no pódio entre os prêmios, então nós não deixamos a desejar para nenhum dos outros tribunais. Eu acho que o TRT do Piauí faz além do dever de casa. Infelizmente, na política ainda a gente precisa que a cota seja aplicada, né, Liana? Eu só queria te perguntar qual a importância, né, das mulheres ocupando esses espaços, seja na política, seja no ambiente de trabalho, e o quão importante, né, é isso até para as conquistas da própria humanidade mesmo, né, por ter mais talento, mais sensibilidade. Não que os homens também não seja, mas enfim, desse direito igualitário. É que, na verdade, Rivanildo, a diversidade ela é necessária para uma construção, para o melhoramento da própria sociedade. Então, se eu tenho numa corte só um determinado pensamento, só uma determinada vivência, eu não engrandeço, eu não construo. A pluralidade ela é essencial, porque é dali que se apura o que vai sair de melhor de um debate, da sua vivência, da minha vivência como mulher, das minhas experiências, daquela outra pessoa, e aqui nós vamos falar de uma outra diversidade, do negro, se eu não ampliar esse debate, eu não depuro o que eu tenho de melhor na sociedade. Então, não é só número. Eu costumo dizer que não é uma questão só de cota, é uma questão de qualidade, de depurar o que eu tenho de melhor. Dali, daquela corte, sair o que tem de melhor. A diversidade, né? Isso é importantíssimo. Liana, a gente agradece a sua presença. Eu só queria dizer, por favor, eu sei música, que você vai terminar cantando. Não, eu não vou cantar, porque eu não sei cantar. Mas a música é aquela: quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. E aí... E a gente dedica a quem a música? Vai continuar? Continue. Não, eu ia colocar, porque eu não sei cantar, Coloca né? aí, então, viu? A gente Pode? termina com essa dedicação musical para o Marcelo e o Washington, pode ser para eles? Já que era a música dos três, viu? Eu sabia que vocês tinham trabalhado juntos. O Washington, sim, né? Eu sei que ele vem da área... O Washington foi meu
Meu juiz auxiliar Muito da bom. presidência. E o Marcelo Noleto também foi meu servidor. Viu, gente? Aqui tem até música, porque é leveza, sexta-feira. A nossa convidada é mais do que especial. É um pedacinho do nosso talento em Brasília, para o Brasil, né? Do mundo jurídico piauiense. Agora dando voz não só às mulheres, mas representa um estado inteiro, né, Liana? A gente agradece muito a sua presença aqui, viu? Obrigada. Conosco, em nova casa. Você viu, hein? É verdade, está ambiente. tudo muito, muito bonito, muito bacana, digno de receber toda e qualquer autoridade. E um encontro hoje super especial, porque a Márcia Rebelo, né? Sim, Alencar, veio te receber. É amiga da Liana e uma coincidência que eu descobri, né? Vocês nasceram no mesmo dia, estudaram juntas, se formaram em Direito. E fizemos OAB no mesmo dia juntas e temos, como ela quer dizer sempre, a mãe tem o mesmo nome. As mães. Para finalizar, Liana, nessa sexta-feira especial, quem gostou da entrevista pode curtir e ver mais quantas vezes quiser nas nossas plataformas, no YouTube, no Spotify. E também espalhar para os amigos, né? Veja a entrevista da ministra Liana, tem muitas inspirações, muitas novidades, né? Que realmente transformam quem vê. E esse é o objetivo do programa, sabe, Liana? Quem nos vê, quem nos ouve, ser transformado por esses depoimentos e essas pessoas que venceram e que continuam vencendo, lutando cada dia, mas pelo menos estão no local que sonharam, né? Dia. Muito obrigada, eu que agradeço por participar aqui, porque você sabe que você é um homem querido. Quando você me convidou, eu não pude recusar e nunca recusarei. Eu digo, Liana, é sua vez no podcast. Ela disse, tá bom, meu amigo. Então, são entrevistas como essas que a gente quer ter todas as sextas aqui no Clube RF. Muito obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Muito sucesso lá em Brasília. Que você continue nos representando tão bem, com tanto orgulho, viu? Tenho orgulho da sua trajetória e do momento que você ocupa, tá? Nessa fase linda. Obrigada. Obrigado.